Aleluia. Aleluia, amados. Que bom estar com vocês mais uma vez nesta reunião maravilhosa, onde assim sentimos muita glória e a presença do Senhor Jesus. Amém? Vejo um povo animado, vejo um povo alegre, vejo um povo feliz. Por quê? Porque Jesus está neste lugar. Jesus tem o controle de toda e qualquer situação. Amém? Nós estamos nesta época do Natal, então este ano nós estamos com uma estratégia diferente. Tenho certeza que foi direcionada pelo Espírito Santo. Nós estamos com as séries de mensagens sobre o Natal, falando sobre o Natal. Quem esteve no culto passado, ouvimos, né, e vocês viram acerca da mensagem trazida pelo nosso pastor, presidente da igreja, o pastor Stedley, falando sobre redenção. Gente, foi uma ministração poderosa, entender o que significa redenção. Então, hoje Deus colocou uma palavra também no nosso coração, que estaremos compartilhando com a amada igreja, e no próximo domingo nós teremos uma outra mensagem também, como vocês viram no aviso, sobre o Natal. Então, nosso desejo neste dia é que você abra o teu coração para receber a palavra, a semente. Nós lembramos sempre da parábola do semeador, que ele saiu a semear. A semente era a mesma, a semente foi a mesma, porém, solos diferentes. Então, nós cremos que o teu coração e o meu coração é uma terra boa. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 2. Eu também gostaria que você ficasse com a Bíblia aberta, porque nós vamos estudar este capítulo, tá? Do capítulo 2, do verso 1 até o 12. Do 1 ao 12. Então, o tema da nossa mensagem é o Natal de Jesus, ontem e hoje. O Natal de Jesus, ontem e hoje. Antes da gente ler a palavra, eu quero falar algo para vocês. Nós não sabemos exatamente o dia em que Jesus nasceu. Nós comemoramos em dezembro, mas porque já foi criada uma tradição, uma cultura. Mas a gente não sabe exatamente quando Jesus nasceu. Algum tempo atrás, o pastor Stedley, ele fez um estudo muito minucioso, muito assim detalhado, sobre a data em que Jesus nasceu, mais ou menos fazendo pesquisas, de acordo com o contexto aqui, a época. Então, não tem nada a ver com o mês de dezembro. Eu me lembro desse estudo, mais ou menos, que ele trouxe, a informação que ele trouxe, segundo as suas pesquisas, foi no mês de agosto, setembro, por aí, setembro, né? Mais ou menos foi o mês de setembro em que Jesus nasceu. Então, quero deixar bem claro para a igreja, porque nós somos uma igreja muito zelosa com a palavra, né? Assim, a gente cuida muito essa questão de tudo que nós vamos ler, nós vamos estudar, nós temos que olhar o que está na Bíblia. Então, nós não sabemos exatamente. Mas, enfim, Jesus nasceu. Glória a Deus por isso. Amém? Vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 2. E tendo nascido Jesus em Belém, de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos ou sábios, né, vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram:
em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando-se secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que, chegando-se, deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos estar estudando estes versículos. Então, nós falamos aí sobre o tema da mensagem, o Natal de Jesus ontem e hoje. Primeiro ponto, nós queremos citar que o primeiro Natal atraiu homens sábios, guiados por uma estrela, para encontrar e adorar o rei recém-nascido, a quem ofereceram ricos e maravilhosos presentes. Primeiro ponto, aqui, eu gostaria que você me acompanhasse na Bíblia, nós vamos falar sobre esses sábios. Talvez a tua tradução diz aí, magos, mas são os mesmos, tá? Os sábios ou os magos. Primeiro, a gente por várias vezes escutamos falando, os reis magos, ou foram os 3 magos. Mas segundo os estudos, não se sabem sobre eles. Quantos eram, de onde vieram. Sabemos uma coisa, que eram homens de alta posição na pátria. Então, eu gostaria que você olhasse bem aí na Bíblia, que a Bíblia não está falando reis, nem está falando quantos. Está dizendo magos ou sábios, eram homens de alta posição na pátria. Sua origem, claro, do Oriente. E a sua pergunta, a pergunta que esses homens fizeram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Olha a pergunta deles. Onde está? Outra lição que nós aprendemos com esses homens, sua visão. Eles falaram: vimos a sua estrela. Interessante isso, queridos. É algo que nós temos que orar para buscar do Senhor, ter essa visão, para que possamos ver Jesus verdadeiramente. E algo que me chama a atenção nesses homens, que eles vieram de muito longe. Segundo a pesquisa, diz que eram terras distantes. E eles tiveram uma visão. O objetivo desses homens: viemos a adorá-lo. Viemos a adorá-lo. Então, a pergunta foi: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Sua visão, vimos a sua estrela, e o seu objetivo: viemos a adorá-los. E o que me chama a atenção desses homens aqui foi a questão do esforço. Eles se esforçaram para ver Jesus. Enquanto
no lugar onde Jesus nasceu, ao redor de Jesus, havia o povo de Israel. E o povo de Israel não o perceberam. O povo de Israel não viram nada, não sentiram, não viram nada, não perceberam. Mas aqueles homens tão distantes perceberam e se esforçaram. Isso me chama a atenção. E eles chegaram ali, entregaram seus presentes. E o que me chama a atenção também, assim, uma aplicação que eu trago para a minha vida, que eles se esforçaram, eles foram, eles procuraram pelo menino, enquanto hoje nós esperamos que Deus venha procurar-nos, que Jesus venha nos procurar-nos, e que explique sobre si mesmo, que Ele tem que se explicar. Queremos que Deus prove quem Ele é, e ainda acima que nos dê presentes. Vamos fazer uma aplicação aqui. É aquela pessoa que fala: Deus, se o Senhor existe, o Senhor tem que me provar. Ainda coloca Deus à prova, ainda coloca diante dele uma situação, fazendo o pedido de um presente. Se o Senhor me der esse presente, eu creio que tu existe. Se o Senhor salvar, ou se o Senhor curar, ou se o Senhor fizer isso, aí sim eu creio que tu existes. Então me prova quem tu és. Me prova que tu existes. Diferença desses homens. Achei isso aqui muito interessante. Mas aqueles que são sábios ainda buscam e adoram Jesus, não pelo que podem conseguir, mas por quem Ele é. E existe, mas como existe pessoas assim, pessoas sábias, como esses homens, que adoram a Jesus independente do que Ele vai fazer, independente de qualquer situação, Ele é adorado. Porque entendemos, ou porque essa pessoa ela é tão sábia que ela entendeu quem Jesus é. Como diz aquela canção: se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Então nós estamos aqui porque nós adoramos a Ele por quem Ele é, não por aquilo que Ele vai fazer. Temos que ter esse entendimento. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Outro ponto aqui interessante dentro do texto, sobre a estrela. Eles viram o quê? Eles tiveram a visão de uma estrela. E eu vou passar rapidamente para vocês textos que citam sobre esta estrela. Era uma estrela notável, que perturbou o rei Herodes. Ele ficou totalmente perturbado. Quando o rei Herodes ouviu que havia nascido um rei, um menino, ele ficou desesperado. Ele sentiu-se o quê? O seu reino ameaçado. Mas quem é esse que vai tomar o meu lugar? Quem é esse rei? Tanto é que ele faz até vamos dizer assim, uma mentira ali, um engano com eles, né? Se vocês falarem para mim onde está ele, eu quero ir lá porque eu quero adorá-lo. Miqueias capítulo 5, versículo 2 diz: mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Era uma estrela guiadora. Mateus 2,9 diz, né? Após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no Oriente. Ela ia adiante deles até que parou acima do lugar onde o menino estava.
Era uma estrela que gerou grande alegria. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Era uma estrela particular. Imagina, tem tantas estrelas, milhões de estrelas, né? Esta estrela foi a particular de Jesus. Sua estrela, os sábios do Oriente perguntaram: onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Números capítulo 24, versículo 17 diz: uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel, e ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes dessa raça orgulhosa. Olha só, uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará em Israel. Estava apontando para quem? Para Jesus, né? Jesus é descendente de Jacó. Estrela da alva, 2 Pedro 1,19 diz assim: como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Apocalipse 22:16 diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. Aleluia, glória a Deus. Então aqui nós falamos sobre a estrela. Muito interessante, glória a Deus. Agora nós vamos dentro da palavra, então nós falamos sobre os homens, né, os sábios, falamos sobre a estrela. Agora vamos falar sobre o rei nascido. O rei nascido. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Então, o lugar do seu nascimento. Jesus nasceu em Belém. Se você está anotando aí, escreva o significado de Belém, tá? Belém significa a casa do pão. E Jesus disse no Evangelho de capítulo 6, versículo 48, ele disse assim, olha: eu sou o pão da vida. Aleluia, glória a Deus. Queridos, Deus, Ele tem o controle de toda a sua história. Em todo o tempo, Deus tem o controle. Ele tem um controle que, até neste ano que nós estamos passando, 2020, né? Foi um ano de aprendizado, ou seja, está sendo um ano de aprendizado. Houve uma mudança totalmente radical. Mas em todo esse tempo, nós vimos Deus agindo e Deus cuidando de tudo. Engraçado que até esse período do Natal, Deus, Ele tem um controle de toda a situação, que Ele impediu, né, o Papai Noel, o seu direito de ir e vir, por causa que ele faz parte do grupo de risco. Tá? Então, até isso, Papai Noel foi impedido, né, o seu direito de ir e vir, porque ele faz parte do grupo de risco. Então, neste ano, nós estamos totalmente dependentes do Papai do... Então, você pode aplaudir Jesus? Totalmente dependentes do Papai do céu. É incrível isso, né? Agora, Jesus nasceu. E Filipenses capítulo 2 vai dizer que Jesus, ele se esvaziou de si mesmo, ele sendo Deus. Ele se esvaziou de si mesmo, ou seja, ele se abnegou-se de tudo aquilo que ele tinha do seu resplendor, da sua glória como um rei e tal, e veio como servo. Ele se esvaziou de si mesmo. Agora, é interessante o lugar que Jesus nasceu. A gente pensa, poxa, mas Jesus nasceu numa estrebaria, Jesus nasceu num lugar tão, né, tão pobre.
E a gente fica até com pena, quando a gente vai olhar a história, a gente fica com pena. Mas Deus estava no controle de tudo isso, como Ele sempre esteve. Deus, através disso, Ele quis nos ensinar algo, e nos ensinou algo poderoso, queridos, mas poderoso mesmo, porque o lugar em que Jesus nasceu foi numa estrebaria. Na sua casa, ali no lugar, não havia luz, era escuro, havia sujeira, mau cheiro. Nasceu numa manjedoura. Imagina numa estrebaria, o ambiente. E nesta época, queridos, queira ou não queira, nós gostamos às vezes de fazer comparação. Ai, aquela casa mais bonita, olha a decoração daquela casa. Teve um tempo que foi até concorrido, né? A casa mais enfeitada, a casa mais bonita, né? Com aquela coisa toda, aqueles aparatos todos. Eu não sou contra isso, não quero entrar no mérito dessa questão. Mas nós estamos aqui mostrando a Bíblia, nós estamos mostrando na palavra de Deus. Fazendo a comparação, se no Natal nós comemoramos o nascimento de Jesus, que significa, Natal significa nascer, nascimento, como era o ambiente que Jesus chegou, num lugar fedido, mal cheiroso, cocô de animais, escuro, porque nas estalagens, nos hotéis da época, José chegou para batia lá, né, para se hospedar, e recebia, não tem vaga, não há vaga, mas Deus estava no controle dessa situação. Se Ele, Filho de Deus, Filho do Deus vivo, o nosso Deus que é rico e poderoso, por que Ele deixou o seu Filho nascer numa estrebaria, num lugar escuro, num lugar sujo? Porque o seu filho não nasceu num palácio. Uau, aqui está o fio da meada. Porque num palácio não é qualquer pessoa que entra. Num palácio não é qualquer pessoa que entra. Já tentou entrar num palácio? Mas numa estrebaria qualquer pessoa pode entrar. Você pode aplaudir Jesus? Numa estrebaria qualquer pessoa pode entrar. Olha o plano de Deus. Aí isso nos remete ao Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo inteiro. Esse o mundo inteiro está incluído o quê? Raças, etnias, grupos sociais, sabe? Se você é pobre ou rico, tem diploma ou não, você entra dentro desse amor, você está incluído nesse amor. Aleluia. E também algo que me faz lembrar, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 9. Preste atenção neste versículo, queridos. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Jesus se fez pobre para que você se tornasse rico. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, que diz, 8, 9, que nós somos uma nação santa, um povo escolhido, sacerdote real. Nós fazemos parte de uma realeza. Amém? Nós agora temos livre acesso ao palácio, que é o palácio do nosso Rei e Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então nós vemos aqui a sua missão, a missão de Jesus. A palavra do Senhor diz, e ela dará a luz, Maria,
e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1:21 diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aleluia! Agora, a sua recepção, quando Jesus nasceu, ele foi adorado pelos magos, ele foi presenteado, aí no versículo 11, né? Que Jesus foi adorado e ele recebeu presentes. É algo assim sobrenatural. Quando nós estamos diante dele, o reconhecemos como rei, nós temos que dar presentes a ele, não ele ter que dar presentes para nós. Exigir de Deus, Deus, o Senhor tem que fazer isso, Jesus, você tem que fazer isso. Não. Jesus já fez tudo na cruz por nós. Jesus já fez tudo, e a salvação ela é um pacote. O que eu tenho que fazer é adorá-lo, simplesmente adorá-lo, porque ele já fez tudo. Então os magos, eles entregam esses presentes. Essa foi a recepção de Jesus. E algo me chama a atenção. O primeiro foi o ouro. Você pode acompanhar no versículo 11, o ouro. Era costume da época, um rei, quando recebia uma visita, quando ele era recepcionado, o visitante tinha que entregar ouro, dava-se ouro para o rei. Então, o ouro, presenteava-se o rei com ouro. O incenso era oferecido a Deus. Quem estuda lá, vê a questão do tabernáculo, o incenso que era apresentado a Deus. E Jesus recebeu o incenso. Jesus recebeu como presente a mirra. Mirra, uma especiaria usada para ungir o corpo a ser sepultado. Gente, isso é de chorar. Ali Jesus já estava recebendo esse tipo de especiaria, a mirra, que era usado para um corpo para ser sepultado, usado no corpo para ser sepultado. Isso é tremendo, queridos. Esses, então, foram os presentes para Jesus. Agora, algo interessante. Depois que Jesus foi recepcionado, os magos ou os sábios, eles receberam uma proteção sobrenatural. Quero que você me acompanhe aí no versículo 12. Que eles receberam uma revelação da parte de Deus, que era para mudar a rota. Era para mudar o seu caminho, a sua rota, porque eles iriam o quê? Voltar pelo mesmo caminho para passar pelo rei Herodes. Mas Deus, em sonho, ali, no versículo 12, eles tiveram uma revelação divina, que eles mudassem de caminho, passassem por outro caminho. Aqui tem um segredo. Quando nós encontramos Jesus e o adoramos, Jesus muda a rota da nossa vida. Jesus muda o caminho da nossa vida. Jesus muda a nossa história. Amém? Vocês viram aí o segredo desse versículo 12? Eles tiveram essa revelação. E quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós deixamos Jesus nascer no nosso coração, Jesus muda todo o percurso da nossa vida. Então, Natal significa nascimento. Quando Jesus nasceu, os anjos celebraram o seu nascimento. Lucas capítulo 2, o pastor leu no domingo passado, que os anjos anunciaram, que os anjos celebraram o nascimento de Jesus. Hoje também nós continuamos fazendo festa quando há um novo nascimento. Quando um pecador se arrepende, quando Jesus nasce no coração de alguém, a palavra do Senhor diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Há festa no céu. Então, Natal significa nascimento. A palavra do Senhor diz no Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato.
quando José estava ali, batendo naquelas portas, a porta não se abria. A porta era fechada, dizia: aqui não há lugar. Aqui não há lugar. Aqui não há lugar. Queridos, a palavra do Senhor, ela é poderosa, ela é eficaz. A hospedaria, não há vagas. Como está o teu coração? Será que o teu coração está sendo esta hospedaria? Jesus batendo, capítulo 3 de Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu vou entrar, e eu vou cear com ele e ele comigo. Então, para a hospedaria não havia vagas, mas na estrebaria há vagas. O teu coração, como está? Está sujo, está escuro, está mal cheiroso? É comparado como uma estrebaria? Há vagas. E a estrebaria ficava numa periferia, distante da cidade. Na cidade há luz. Numa estrebaria, na periferia, não há luz. Como está o seu coração? O teu coração é uma hospedaria, não há vagas, ou uma estrebaria? Aleluia. Então, Natal significa isso. Natal, portanto, é muito mais do que festa gastronômica, confraternização, troca de presentes. Natal é a festa da salvação. Por isso que, eu vou repetir, quando um pecador se arrepende, há festa nos céus. Então, Natal significa a festa da salvação. Natal é muito mais do que isso. Natal é arrependimento. Então, é um tempo de termos este entendimento. Nós muitas vezes nos preocupamos muito com coisas que a mídia traz, acaba até comprometendo as nossas finanças, para também fazer parte desse grupo, do que é dito. Mas será que isso vale a pena? Será que isso é o verdadeiro Natal? Deus não está querendo mudar a sua vida, Deus não está querendo entrar na sua casa de uma forma que seja um nascimento dele nascendo na sua casa, na sua família, trazendo a palavra. Sabe, queridos, quando eu me converti, que eu tive esse entendimento do verdadeiro sentido do Natal, foi algo maravilhoso, foi um divisor de águas na minha vida. Então, graças a Deus, tivemos a oportunidade de criar os nossos filhos dentro da palavra, ensinar o verdadeiro sentido do Natal. Ainda dá um tempinho aqui, temos aí uns 5 minutos. Eu quero compartilhar algo da minha infância, para concluir a nossa mensagem desta reunião. Eu nasci num lar, meus pais muito simples. E naquele tempo não tinha mídia, a mídia não era tão forte como hoje, a questão de, nem tinha internet, né? Porque no tempo que eu nasci. Então a internet nossa era os coleguinhas mesmo, eram os amiguinhos de rua, que era a nossa internet da época. E meus pais muito simples, muito simples. Então eu cresci ouvindo que o Papai Noel dava presente. E era o costume da época escrever uma carta para o Papai Noel. Então, um dia eu escrevi uma carta para o Papai Noel, e eu vi os coleguinhas dizendo, os amiguinhos lá, dizendo que esta carta teria que colocar na janela do quarto, assim, na janela, né? Deixar a carta lá. E eu fiz a carta, coloquei a carta pedindo o que eu queria. E no outro dia eu fui correndo abrir a janela e nada do presente. Nada de presente. Então essa foi a minha frustração. Eu ainda não conhecia Jesus, muito criança. E meus pais, na sua simplicidade, não sabiam explicar e a gente não conversava sobre isso. Mas depois eu escutava os amiguinhos lá,
da rua, né, dizendo, os vizinhos, né, dizendo: ai, o Papai Noel me deu isso, eu ganhei isso do Papai Noel, o Papai Noel trouxe isso para mim. E eu olhava assim: poxa, mas será que o Papai Noel faz acepção de pessoas? Eu não ganhei nada do Papai Noel. Aí eu fui crescendo uma criança frustrada, achando que eu não era amada, e tive minhas dificuldades, por causa uma das coisas era a questão do Papai Noel. Todos ali ao meu redor ganhavam presentes do Papai Noel, e eu nada. Depois eu fui crescendo, e aí eu escutei um dia alguém dizer que o Papai Noel, quem se fazia do Papai Noel eram os pais. E eu então não sabia disso. E também meus pais nunca me ensinaram e nunca me deu presente se dizendo que era o Papai Noel. Eles davam presente da forma deles, no outro dia, outro momento, mas não dizendo que era o Papai Noel. Então eu fui crescendo com essa frustração em relação ao Papai Noel. Enfim, não gosto do Papai Noel por causa disso. Aboli o Papai Noel da minha vida. E agora veio a pandemia, melhor ainda. Deus concluiu a vitória. Né? Eu nunca gostei dele porque ele nunca me deu presente. Tá. Quando eu aceitei Jesus, aos meus 20 anos de idade, depois eu me casei, tive a oportunidade de criar meus filhos na palavra, nós ensinamos o verdadeiro sentido do Natal. Nós compartilhamos com eles, desde pequenininhos, né? Olha, é assim, assim, assim que é a história. Então, e aí também compartilhei a minha frustração com eles também, né? Então, essa foi a história. E depois, então, que eu conheci a palavra, o verdadeiro sentido do Natal, que é nascimento, que é o nascimento, é o arrependimento, é deixar Jesus nascer em nossos corações, sabe? Não se preocupar com quem tem ou não, comparações. Quando isso vir na nossa mente, nós vamos olhar para a estrebaria, nós vamos olhar para a manjedoura. O Natal, não tem como falar de Natal sem olhar para a manjedoura. Amém? Esse é o verdadeiro sentido do Natal. E eu creio que a sua família é uma estrebaria, é onde Jesus vai entrar e fazer toda a mudança que precisa fazer. E que nesse dia você vai sair daqui entendendo por que Jesus nasceu numa manjedoura, numa estrebaria e não num palácio. Porque o desejo dele é que todos sejam salvos pela graça do nosso Senhor Jesus. Amém? Você pode ficar em pé em nome de Jesus? Glória a Deus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade e príncipe da paz, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Mais uma vez, igreja. Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus. Todo nome, nome sobre todo nome. Jesus. Nome sobre todo nome. Em uma só voz vamos cantar. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte,
da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Querido Pai, nosso coração se alegra em estar ouvindo a sua história e de saber que tudo isso aconteceu desta forma para que hoje tivéssemos o entendimento da importância da sua simplicidade. Apesar da sua grandiosidade, o Senhor se humilhou para nascer naquela estrebaria, no meio daqueles animais, naquela cocheira, Pai, para que eu tivesse o privilégio um dia de recebê-lo, apesar dos meus pecados, das minhas falhas, das minhas fraquezas. Mas o seu amor é tão grande e não deixou ninguém de fora. No palácio não há lugar para nós, só no teu palácio, porque o Senhor é o nosso Rei divino, soberano, eterno. Pai amado, eu clamo a tua misericórdia hoje, pedindo que o Senhor continue a nos dar sempre esse entendimento, para que as vidas que ainda não te conhecem possam abrir o seu coração, como se fosse aquela cocheira, aquela estrebaria, para que o Senhor possa entrar, nascer, fazer morada e mudar o caminho de cada um de nós. Pai querido, que as vidas que estão aqui, ou aquelas que estão online, mas que entenderam esta mensagem e te receberam como único, verdadeiro e suficiente Salvador, possa continuar por um novo caminho, um caminho de paz, o caminho que é o Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e nós queremos ter vida e vida com abundância, baseada na tua promessa, na tua palavra e nos fatos inquestionáveis, porque contra fatos não há argumentos, e nós acreditamos na tua palavra. Pai amado, abençoe estas vidas que te receberam como Salvador, e que cada um de nós possa continuar sendo o multiplicador desta mensagem para os 4 cantos da nossa cidade, os 4 cantos de Rondônia, os 4 cantos do Brasil e os 4 cantos do mundo. Nós te agradecemos, Pai, declarando vitória no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade. As vozes cantando, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte.
nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade e príncipe da paz. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Aleluia. Gente, que palavra. Que palavra. Muito obrigado pela sua presença. Fico muito feliz de ver vocês aqui, de poder estar participando. E vamos continuar orando, pedindo que as limitações caiam por terra, porque o nosso Deus, Ele tem que ser adorado de todas as formas. E antes de nós finalizarmos, só quero confirmar o que o pastor José Pedro e o Pedro já falaram aqui. Nesta quarta-feira, 19 horas, nós vamos ter aqui a reunião deliberativa e eu preciso de vocês. Nós precisamos de vocês. Como vocês fizeram no dia da votação, quem quiser trazer a caneta para poder escrever no livro lá o seu nome e o seu ou CPF ou RG. Então, quem não sabe de cor, traga o documento para poder anotar. Amém? Então, muito obrigado pela sua presença. Pai amado, te louvamos e te agradecemos, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui reunidos nesta celebração maravilhosa. Pai, que essa palavra não fique reclusa, Pai, no nosso coração, mas que ela se esparrame, que nós sejamos testemunhas, que nós possamos enviar para muitas pessoas esta mensagem de salvação. Pai amado, agora conduz-nos cada um de regresso ao seu lar. E aqueles que estão online também, que sejam abençoados no seu lar e na sua família. Que a graça de Jesus, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a paz consoladora e maravilhosa do Espírito Santo seja sobre cada um de vós e assim permaneça para todos sempre. Amém. As palmas louvam e adoram o nosso Deus. Graça e paz, queridos. Graça e paz.